Olá, gente. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre revelação progressiva e uma das coisas que as pessoas perguntam bastante aqui na Base Ruios sobre o que é uma verdade presente. Então vamos lá. Quero ler com vocês o texto aqui de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12, que fala o primeiro princípio da questão da verdade presente. O que é uma verdade presente? Olha só. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente, convosco e nela confirmados. Que verdade presente que eu e você podemos estar confirmado? Primeira coisa que você tem que entender é que a verdade presente de Deus é a última versão de Deus para essa geração. Você vai entender um pouquinho melhor isso? Por exemplo, no livro de Atos, capítulo 10, a partir do versículo 9, quando Pedro, ele sobe no sótão de uma casa para orar, está em jejum, está buscando a presença do Senhor, e de repente ele tem uma visão. A visão diz, lá em Atos 10, que está descendo um lençol com diversos bichos dentro desse lençol. E vem uma voz dele dizendo, mata e come. E Pedro fica assustado, por quê? Porque dentro desse bendito lençol tem bichos, vamos dizer assim, que estavam na lei mosaica, que os judeus não podiam se alimentar. Mas exatamente aquilo era um desafio para a vida de Pedro, para ele romper com a sua cultura, com a sua forma de pensar, com a sua mentalidade, porque Pedro, gente, ele só queria pregar para os judeus. O Senhor estava trazendo para ele uma revelação progressiva. Não era mais aquela revelação de Mateus, que quando Cristo pergunta para os apóstolos, e ele diz assim, você é Cristo, o Filho de Deus. E Yeshua fala para ele assim, pois bem, você é Pedro, sobre esta pedra que sou eu, vou edificar a minha igreja. Eu vou te dar chaves do reino, vou te dar destino, identidade e responsabilidade. Gente, não era mais aquela revelação. Aquela revelação foi uma porta, foi o início. A revelação progressiva, Deus ele vai desafiar você para você desenvolver, amadurecer. Em Atos 10, Deus está desafiando o apóstolo Pedro. E ele fala assim, não, como eu vou comer alguma coisa imunda? E Deus fala para Pedro, o que você pode chamar de mundo que eu criei? E aquilo se repete, se você lembra, por 3 vezes, e diz que o lençol se recolhe, ok. O que você tem que entender, por exemplo, um outro texto paralelo a esse, para ficar mais claro, mais lúcido para você, sobre uma revelação progressiva. Em Gênesis capítulo 12, o Senhor falou a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. A primeira revelação a ele é uma voz que vem a ele, tentando tirar ele de um território de ofensa, tentando fazer ele romper com uma cultura familiar, uma tradição religiosa, aliás, uma religião politeísta, de diversos deuses. O Senhor estava trazendo uma revelação, mas queria que ele desse resposta a essa revelação. O que pode ser uma revelação progressiva? É quando você dá uma resposta ao que Deus deu apenas para você. Uma revelação que Deus colocou no teu espírito, que o teu espírito está quente. Talvez você possa estar pensando, olha, Deus já me deu alguma coisa, mas eu tive medo de responder porque eu olhei para o lado e não vi ninguém fazendo aquilo. Gente, a revelação progressiva é exatamente isso. Se fosse para todo mundo fazer, Deus não daria para você, daria para todo mundo. Revelação progressiva é quando ele coloca algo no teu espírito e você dá uma resposta. A palavra resposta ou responsabilidade significa ter habilidade para responder. Que você, na sua geração, possa responder uma verdade presente que está vindo ao seu encontro. Que o Senhor vai confirmar você a partir do momento que você responder a Ele. Faça o que Deus mandou você fazer na sua geração, na sua jurisdição, na sua família. Mas eu sempre digo aqui na Base Ruios, e olha só, as pessoas não conseguem entender às vezes sobre uma revelação que ela vai crescendo, ela vai tomando forma, ela vai amadurecendo, porque ficam presos em uma tradição. O que é a tradição? Por exemplo, Yeshua falou uma certa vez para os seus discípulos que a casta, que significa tradição religiosa familiar, só poderia sair por meio de jejum e oração. O que atrapalha muitas vezes você fluir, você crescer dentro de uma revelação que Deus está trazendo para você, é a tradição religiosa, é a sua cultura familiar, é a sua forma de pensar. Deixe ele quebrar isso. Deixe o Espírito Santo convencer sua consciência. Eu te dou uma dica. Deixe o Espírito Santo convencer sua consciência. Foi aquilo que Deus estava tentando fazer com a vida do apóstolo Pedro. E Pedro foi um cara bem difícil, gente. Mas você vê que naquela sequência do texto,
quando ele volta da visão, daquele momento de experiência com Deus, alguém aperta a sua campainha e alguém foi atrás dele. E ele tem que ir para um lugar para legitimar uma visão que Deus havia dado a um homem. Que você possa dar legalidade para que todas as revelações do Pai se concretizem. Por quê? Porque você é o meio legal para que Deus atue na terra. Um grande abraço, nos vemos no próximo módulo. Deus abençoe. Valeu.